Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vernon Marasquim, estou aqui no perfil The Rose Method Brasil e estávamos conversando loucamente sobre o assunto criatividade e intuição, mas caiu a nossa live e agora eu estou esperando os nossos amigos voltarem. Então, se você gosta do nosso conteúdo, fique ligado, nós vamos voltar aqui com a Melina Flores, diretora da Escola de Copacabana, a Thaís Barbeiro, diretora da Escola The Rose Shine, aqui em São Paulo, uma escola totalmente online, e também a Adelaide Leão, que é uma professora da minha equipe de instrutores aqui no bairro da Vila Madalena, tá bem? Deixa eu ver se eu já consigo puxar para participar. Buenas, che, como diria o meu pai. Adelaide Leão, que sucesso! Deu certo agora! Deu certo, né, gente? Eu tava aqui, olha, no esforço, mas consegui. Que alegria! Não, aconteceu alguma coisa, eu acho que foi com a transmissão da Melina, e como foi ela quem abriu a Oiê! live, caiu tudo, cara. Voltamos, estamos de volta. Que De legal, volta! gente. Consegui. Nossa, eu tava aqui tentando e eu não sei por que eu atualizei o app, eu desliguei, liguei o telefone, eu tava quase apagando ele do celular para instalar de novo, mas enfim, deu certo. Que bom que a gente tá junto aqui. Eu Chegamos acho que devia sabadão, 10 horas da manhã. Ó, a Mel tá ser. como The Rose Copa, pode puxar ela, Vevé. E Opa! aí a gente já começa o nosso super papo tudo de novo, agora com a Adelaide. Thaís, eu Gente, tava peraí, ouvindo que a Bel vocês não aparece pra mim conversarem ainda. aqui, você também tem um trabalho muito legal que eu acho bem interessante de intuição ligada à vida artística, ao profissional, ao artista, né? E eu acho muito legal esse trabalho que você faz na escola. Você Sim, tem cursos voltados para isso também, né? Que associam as nossas técnicas do The Rose Method com um trabalho mais específico do ator, que tem muito a ver com intuição, né? sim, justamente o nome do curso é O Artista e a Intuição, porque eu trabalho as técnicas do The Rose Method voltado para o desenvolvimento de artistas. Porque a gente precisa o tempo inteiro utilizar a nossa intuição em cena, né? Então, tem até uma live que eu fiz recentemente, se você for no IG do The Rose Method comigo, que eu fiz um papo com o Vernon sobre isso, que chama O Artista e a Intuição. Tá lá embaixo se você rolar no feed e tem no meu canal no YouTube também, Thaís Barbeiro Shine. Enquanto a Melina tá entrando, que agora é a Melina que não entra, é isso, Vernon? É isso, cara. Eu já puxei ela pra live e tá aqui, ó, aguardando o The Rose Copa. Já mandei o convite, estamos só esperando. Então estamos bugados com o quarto elemento. Provavelmente. Ah, não. Bom, gente, então eu só queria. A gente vai recomeçar do zero a nossa live aqui só para poder ficar gravado, né? A gente tentou fazer uma parte da live, não rolou, então agora a gente vai deixar gravado tudo do zero. Queria que o Vernon se apresentasse de novo, para quem não conhece, até porque pessoas diferentes devem estar entrando aí. A Adelaide se apresentasse enquanto o Vernon vai tentando puxar a Melina. Muito bom dia a todos. Take 2 da nossa filmagem de hoje. Sejam muito bem-vindos à nossa live sobre criatividade e intuição. Meu nome é Vernon Marasquim, eu sou diretor da Escola Vila Madalena do The Rose Method aqui em São Paulo. E eu não consigo puxar a Melina Flores para a nossa live. Ai, cara. Mas tá indo, tá? Já foi o convite, já foi o convite. Bom, eu vou me apresentar então, porque na outra eu também tinha esquecido de me apresentar. Vocês se apresentaram, eu não me apresentei. Eu sou Thaís Barbeiro, sou instrutora do The Rose Method desde 2005, pratico desde o ano 2000, uma longa temporada aí de existência do The Rose Method na minha vida. Sou atriz desde os 10 anos de idade, como a Adelaide falou, trabalho com artistas também, e a minha escola é The Rose Method Shine, que é uma escola online voltada para artistas e para todos. Então segue lá, @therosemethod.shine. Do Vevé, The Rose Method Vila Madalena, e da Adê também. Adê, se apresenta aí para quem não te conhece. Olá, muito bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Adelaide, me chamam de AD, sou instrutora do The Rose Method, trabalho na escola do Vernon, The Rose Vila Madalena, e lá a gente faz um trabalho bem legal, voltado para toda a reeducação comportamental de conceitos e técnicas que nós temos na escola, reeducação respiratória. Eu tenho um estudo profundo, especializado, voltado para a respiração consciente e dos resultados que a gente pode ter acionando o poder da nossa respiração.
E um dos resultados que eu sei que nós temos e que eu sempre falo no meu Instagram é o quanto a gente pode ficar mais inteligente quando a gente aciona o poder da nossa respiração, né? E eu acho que inteligência tem muito a ver com o fato de você expandir consciência e isso chegar nos níveis de consciência da intuição, né, gente? Então, essa ligação, essa relação direta entre consciência, inteligência e intuição, eu queria que o Vernon falasse um pouquinho. Bom, a gente tá com dificuldade de colocar o quarto elemento aqui, que o Instagram tá bugando hoje pra Meline entrar. E eu tive uma ideia, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai se revezando, então em algum momento aqui, se a gente achar que já deu ok, a gente sai um aqui. O Vernon fica, né? Eu e a Ade, a gente se reveza, daí a Melina entra no lugar para conversar um pouquinho também sobre o mesmo papo e a Mel vai acompanhando a live de fora. Porque não sei porque hoje o Insta não tá deixando subir o quarto elemento. Nossa segunda tentativa. Primeira vez a Ade não subia, agora a Melina. Então, Mel fica por aí, que a gente, quando alguém sair, você sobe. A gente faz esse esqueminha, beleza? Bom, eu tenho um pedido para fazer para quem estiver nos assistindo. Tem um coraçãozinho no canto inferior direito. Você aperta várias vezes nele e aí o Instagram, os algoritmos do Instagram vão saber que você gosta do nosso conteúdo e quer ver mais desse tipo de assunto. E se tem alguma pessoa que você conhece que quer desenvolver mais criatividade, mais intuição, clica no aviãozinho, manda para ela assistir aqui com a gente também. Aê, ó, o pessoal já está clicando. Olha, pessoal. Boa! É, porque daí dá uma incentivada nessa live, dá uma engajada para mais gente travar contato. Vevé, vamos fixar esse comentário também. Eu vou escrever aqui o nome do nosso tema e aí você fixa criatividade e intuição. Então, Vevé, vamos começar do zero. O que é intuição? A gente vai fazer tudo de novo. Quem já assistiu essa parte da primeira vez, aguenta firme na cadeira, que a repetição é importante no processo pedagógico, não é mesmo, né? Vamos lá. A Mel, ela falou algo no início que eu achei bem interessante. É muito difícil de definir intuição, porque a intuição, ela realmente é um processo que acontece acima da mente. E aí eu vou falar com você usando a minha voz. A minha voz, ela expressa o meu pensamento. Se a intuição está acima do pensamento, eu não consigo usar a minha voz para explicar o que é a intuição. Mas vá lá, vamos tentar na medida do possível, né? Vamos ver o que dá para a gente fazer com isso. Eu considero que a intuição, ela é uma informação que penetra o nosso campo de consciência sem fonte de origem. Ela penetra pura, ela vem sozinha, sem aquele encadeamento dos pensamentos. Um exemplo que eu usei antes, né? Do tipo, você está com fome, aí você pensa, estou com fome. Aí você diz, já sei, vou pedir comida. Aí você diz, ok, vou entrar no iFood e pedir comida da padaria, sabe assim? Você tem um encadeamento de ideias, um encadeamento de pensamentos. Eu não falei sobre isso antes, mas eu acho que é interessante notar. Isso quando o pensamento funciona de forma saudável, né? Você identifica o problema, vislumbra uma solução e age no sentido de resolver o seu problema. Cara, nem sempre a gente faz isso, né? Às vezes você vê um problema e fica dando voltas com o problema ali e não aparece para você solução nenhuma. Então, mesmo no nível mental, a gente consegue se bagunçar, né? Mas a ideia é de que a intuição, ela aparece no nosso campo de consciência sem esse encadeamento todo de ideias, né? É aquele momento eureka, é aquele momento já sei, né? E aí eu brinquei com isso, dizendo que normalmente acontece no banho. Aliás, a frase eureka surgiu com Arquimedes no banho. Arquimedes estava tomando banho e aí ele achou a solução lá para um problema que ele tinha lá da física e tal. Então, quando a gente faz eureka, já sei, né, num momento ali de relaxamento, de descontração, você tem essa informação pura, né, essa informação primeira, que aparece no campo de consciência para te ajudar a resolver um problema, para te dar uma solução ali para algum elemento que estava meio que rodeando na sua cabeça, né? Bom, essa é a minha tentativa de definição de intuição. Tem um filme muito legal, acho que é O Homem que Descobriu o Infinito, daquele matemático da Índia que sabia todas as resoluções das equações
antes, né? Ele falava, eu sonhei com isso. Mas não, que às vezes veio através da intuição mesmo. Então é muito legal, porque você sabe as coisas antes, muitas vezes, delas acontecerem. É aquela sensação de, às vezes, se eu tô pensando na minha mãe, aí toca o telefone, era ela. Eu tô nesse caminho aqui, não, eu acho que eu vou por aqui, que aqui é melhor. E aí, de repente, ali aconteceu um acidente, não era para você passar por ali. Sabe aquela sensação que você tem, que você sabe a coisa antes, quase que uma premonição, mas é uma intuição, na verdade. A tua intuição, ela está aflorada. Todo mundo nasce com intuição, uns mais, outros menos. Acho que as mulheres nascem mais intuitivas do que os homens. Acho não, tenho certeza Sem dúvida. disso. Mas intuição é algo que se desenvolve ao longo da vida. Todo mundo pode desenvolver com técnica, com um trabalho de treinamento para você desenvolver e ganhar a expansão da consciência para saber exatamente onde que você tem que ter alguma resposta para alguma coisa. Então, todas as respostas para todas as perguntas já estão dentro de você. O que você precisa é ter a ferramenta certa para poder acessar isso na hora que você quiser, de forma consciente. E a gente vai falar mais sobre isso na live. Ade, você é uma pessoa intuitiva? Eu me considero uma pessoa intuitiva, viu, Thaís? Mas também me considero uma pessoa intuitiva porque desde que eu entrei no The Rose Method, desde que eu comecei a fazer aulas com o Vernon, aulas com a Denise, eu realmente desenvolvi isso de uma forma muito presente. E é impressionante como isso foi se juntando, foi se relacionando muito com, num primeiro momento, questões que eu tenho mais percepção de mim. A minha autoestima, o meu senso de confiança, porque tem muita gente que acha que não tem intuição, mas na verdade aquela pessoa é uma pessoa mais insegura e considera aquele pensamento, aquela informação pura, como o próprio Vernon falou, um pensamento que, não, isso deve ser coisa da minha cabeça. E aí você falou, Thaís, sobre esse treinamento, sobre essas técnicas, né, que a gente vai ao longo do nosso treinamento, quando você realmente quer desenvolver melhor isso, vai aprendendo, vai desenvolvendo. E eu queria que o Vernon falasse um pouquinho de quais técnicas são essas. Que tipo de treinamento a gente pode começar, para quem está assistindo a gente aqui, para desenvolver a intuição, para realmente começar a perceber isso com mais clareza? Cara, assim, entrando mais nessa parte técnica, eu sinto particularmente que o exercício da meditação é a melhor ferramenta de todas, né, para você desenvolver a intuição. Existem vários tipos, né, de meditação. A maneira como nós usamos no The Rose Method, ela é específica, voltada para o aquietamento da mente, para a concentração mental e para o desenvolvimento da intuição. Mas eu fico pensando um pouco que, de repente, se tem alguém que está nos ouvindo que não conhece o nosso método, não pratica, tem um pouco isso, né? Você vai sentar para meditar, cara, você precisa estar com o corpo legal para ficar sentado com pernas cruzadas. Então, a gente tem no nosso acervo as técnicas corporais. A sua respiração, as suas emoções precisam estar aquietadas, precisam estar mais tranquilas. Então, a gente tem ali o treinamento de exercícios respiratórios. Chegou o meu livro de respiração, não sei se vocês viram, saiu um livro que chama Breathe, que é o Respire, né? De um autor chamado James Nestor. Esse livro é muito legal e ele confirma tudo aquilo que a gente meio que já ensina, já treina, já dá nas nossas aulas. Inclusive, ele cita o The Rose Method no livro, né? Sim, ele veio para São Paulo, entrevistou o The Rose, o professor The Rose. E, cara, assim, é muito legal da gente se dedicar a uma metodologia, uma filosofia que tem, sabe-se lá quantos milhares de anos de existência, né? E que está presente hoje aí em todos os continentes, tem uma legião de pessoas que se dedica, que é apaixonada, e vê que isso tudo realmente funciona, realmente produz essas transformações todas. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu sinto que é um conjunto, eu acho que o treinamento dos elementos como um todo, né, que o nosso método propõe, ele, até as questões de alimentação, de boas relações humanas, eu acho que isso entra, né? Porque que intuição que você vai ter se você tá brigado com o vizinho, assim, sabe? Vai estar com a consciência completamente emocionalizada. Então, eu sinto que todos os elementos do nosso método trabalham em conjunto para produzir um alicerce de consciência para que você possa fazer emergir o estado intuitivo. Mas, assim, se tivesse que escolher um único, eu diria que é a prática da meditação, sem dúvidas. Legal.
Bom, e qual que é a relação específica entre criatividade e intuição? Eu já tinha perguntado isso da outra vez, aí volta agora a bola para o Vevé para falar sobre a junção. Fala de... Posso fazer Quer uma falar, quer falar. sugestão? Eu tenho uma sugestão para falar também de criatividade e intuição. Eu acho que vai ser bem legal a Mel estar aqui com a gente, que trabalha também com a parte artística do The Rose Method. Então, eu quero ouvi-la. Então, eu vou sair para a Mel poder entrar, tá bom? E depois a gente se reveza, eu faço o mesmo, eu saio e você entra. Porque o quarto Beleza. elemento hoje está bugado. Tá bom. Tô A saindo, Melina tá Mel. por aí ainda? Ah, certeza. Sim, com certeza. Então, Vevé, vai explicando sobre isso. Tá Eu vou bem, fazer tá o bem. seguinte. Peraí, vamos lá, né? A Então, Adelaide, ela se referia à Melina porque tem uma parte do nosso trabalho que é super bonito, super artístico, que são as demonstrações de coreografia. Então, assim, ó, terminando o nosso bate-papo aqui, entra lá no Google e digita coreografias de Rose Melina Flores, sabe? Alguma coisa assim, né? E você vai assistir as apresentações de coreografia dela, de outros colegas demonstradores, que são apresentações lindíssimas, assim, que tem muito a ver com essa coisa da expressão corporal, da expressão artística, o que eu sinto que conecta muito com essa questão da criatividade, né? Bom, a gente estava falando antes sobre intuição. Eu entendo que a intuição é mais uma ferramenta na sua caixa de ferramentas, né? Do tipo, a estrutura biológica humana tem as emoções para se expressar, tem o corpo para se expressar, tem a mente para se expressar, tem as intuições também. Então, por exemplo, eu começo a pensar na Thaís, e aí toco o meu telefone e é a Thaís. Eu falo, você não morre mais, né? Pensei em você agora. Olha só, a intuição está afiada, né? Você consegue captar essas informações, sabe-se lá de onde, né? Essas informações vêm, até eu considero que elas penetram o campo de consciência de uma forma mais pura, mais imediata, né? Mas, assim, até ali não teve nenhuma criatividade, assim, você teve uma intuição, uma informação nova penetrou o campo de consciência, vinda, sabe-se lá de onde, sem precisar passar pelo crivo racional, e aí você olha para aquilo e, pô, beleza, tive aqui uma intuição. Mas quando a gente fala de criatividade, eu sinto que a gente vai para um lado mais, assim, de soluções inovadoras para problemas, assim, a aplicação de novos processos, novas ideias. A criatividade, para mim, mexe muito com o novo, com aquilo que não havia antes, ou conexões de elementos que estão separados e que nunca foram conectados, e que aí aquilo se apresenta para nós como uma solução criativa, sabe? Como algo diferenciado, algo digno de valor, de utilidade, né? A gente Vevé, teve. eu quero dar um recado pro pessoal enquanto você coloca a Melina aí, porque daí você tem que se concentrar para colocar a Melina enquanto eu dou o recado pra galera. Gente, a gente aproveitando essa live no dia 23, que é uma sexta-feira às 20, vai ter um webinar gratuito sobre o estado de flow, que tem tudo a ver com tudo isso que a gente está falando. Porque para você entrar em flow, para você conseguir se concentrar 100% naquilo que você está fazendo, vivenciar o momento presente, entrar em mindfulness e conseguir esse estado de flow e ser pleno e ter alta performance em tudo que você faz, você tem que estar com a criatividade e a intuição afiadas. E isso é um processo. Então a gente vai ter esse webinar onde você vai poder falar ao vivo com o Vernon no Zoom. Tá o link na nossa bio do @TheRoseMethod para você se cadastrar e inscrever, porque vai ser muito legal. Vai ser um webinar de 1 hora, onde você vai estar ali no Zoom, batendo papo com a gente, conversando, fazendo perguntas, tirando dúvidas, e o Vernon vai explicar sobre isso tudo. Vernon, conseguiu puxar o The Rose Copa aí? Tá difícil. Mandei a solicitação para ela, Thaís, e tô aguardando, mas não foi ainda, mulher. Você me acredita? Jesus amado. Nossa, se não for, não é pra ser. Daí a gente chama a D de novo, qualquer coisa. A D fica por aí. Tá bom, Bom, fica então, bom. voltando na relação de criatividade com intuição, Vevé, o que você acha que a gente pode fazer especificamente para trazer esses lapsos de intuição à tona de uma forma mais estável, ou seja, deixar a nossa intuição linear? Seria as técnicas de meditação, certo? Sim, sim, sim. Mas a Adelaide falou um negócio antes que eu achei muito legal, que eu acho que vale a pena a gente reforçar.
Como nós não falamos sobre intuição, intuição não é um assunto assim que você aprende na escola, sabe? Do tipo, você aprende português e matemática, mas não estuda intuição, né? Enfim, algumas escolas já começam a ensinar meditação para as crianças, o que eu acho genial, assim. Acaba que a gente não sabe nem reconhecer o fenômeno da meditação, porque você até falou sobre isso, né? Intuição é uma ferramenta do organismo. Ela está ali. Algumas pessoas se reconhecem como sendo mais intuitivas, outras menos, assim. Mas a rigor todo mundo tem. Eu costumo brincar com isso. Eu digo que para muitas pessoas a intuição é como se fosse um braço atrofiado. Você teve aquele membro ali sem utilização a vida inteira, então ele fica inerte, né? Ele não se movimenta. E aí a meditação é a fisioterapia desse braço atrofiado. Você começa a treinar e fortalecer. E aí chega uma hora que aquilo se desenvolve. E aí você passa a ter uma habilidade a mais, que é a habilidade intuitiva. Então, assim, voltando, né? Se você não sabe que o processo existe, não sabe reconhecer o processo quando ele se apresenta na sua mente, você vai recusar, você vai questionar, ou a intuição vem e você nem percebe. Tem um exemplo que eu uso que é mais ou menos o seguinte: a intuição, ela é uma voz sutil. Aí imagina o seguinte, imagine que tem lá do outro lado da Avenida Paulista, né? A Avenida Paulista aqui em São Paulo é uma avenida com tipo 6 pistas para cada lado. Tem uma pessoa lá do outro lado da pista falando os números da Mega Sena. Só que tá passando um caminhão, tá passando uma moto, tá passando um carro bem barulhento. Você não escuta, assim, porque a sua intuição ela vai estar por trás de uma série de ruídos, sendo que a nossa mente é um desses ruídos. A mente, a emoção, o corpo, se você não consegue estabilizar tudo isso, e por isso que os treinamentos de meditação começam, né, com você parando o corpo, sentado, quietinho, respiração tranquila, né, lenta, consciente, a mente focada, concentrada, as emoções tranquilas. Se você não aquieta, então seria dizer mais ou menos assim: eu preciso parar o motorista do carro, desligar o carro dele, eu preciso parar o motoqueiro, desligar a moto dele, eu preciso parar o motorista do ônibus, desligar o ônibus e fazer muita força para, tipo, como é que é mesmo os números aí da Mega Sena, sabe? Aí você começa a perceber. Mas a diferença é que você começa a tornar esse processo cada vez mais voluntário. E ele vai se tornando como que uma habilidade adquirida sua. Então, se você reconhece o processo, treina para desenvolvê-lo, ele passa a emergir com mais frequência, né? Como, de fato, uma ferramenta que você passa a dominar, passa a utilizar com mais destreza, não sei. Enfim, a gente tem também um trabalho dentro do The Rose Method, que nas nossas aulas completas a gente utiliza muito os nossos respiratórios, que já deixam a gente num estado emocional mais equalizado para você poder treinar no final da aula, meditação. A gente tem as técnicas detox, as técnicas corporais, trabalho de força, flexibilidade, as próprias coreografias, movimentações, body movement, como o pessoal está usando bastante os nomes em inglês, mas são as nossas coreografias, que são as técnicas corporais encadeadas. Há a técnica de descontração no final da aula, que é a reprogramação emocional, para no final você chegar no treinamento de meditação. Por que é feito isso tudo que a gente faz antes? Porque as técnicas elas são encadeadas e vão trabalhar toda a nossa estrutura para que no final da aula você chegue no treinamento de meditação mais preparado e é onde você vai vivenciar esse estadozinho expandido de consciência que começa bem pequenininho e vai aumentando conforme o seu tempo de prática, justamente para você ter mais domínio do seu intuicional e com isso desenvolver mais a sua criatividade. Vocês entendem que está tudo conectado? Isso é muito legal, gente. É tipo muito completo todo esse trabalho, né, Vevé? E Não, por que a gente tem que trabalhar tudo isso antes? Eu queria que você explicasse mais sobre isso para a galera. Isso é uma das coisas que me fez, me despertou essa paixão que eu tenho hoje pelo nosso método, né? É essa perspectiva de que trata-se de um sistema amplo, de um sistema completo, que realmente atua em vários níveis, né? Por exemplo, a Adelaide, antes da nossa live ali, falou que fez uma pesquisa, achou um Instituto de Desenvolvimento da Intuição. Uau, que legal! Mas, gente, a intuição é só um pedacinho do nosso trabalho, né? E eu vejo muito isso.
Por exemplo, eu citei antes também o livro de respiração, né? Apontei porque ele está bem ali, né? Cara, o cara escreveu um livro inteiro só sobre a respiração. E respiração é um dos elementos do nosso método. Eu acho que o que fez eu me apaixonar pelo método é isso. Eu não precisava buscar a intuição aqui, buscar a mentalização ali, buscar a respiração acolá. Eu tinha tudo isso dentro de um sistema integrado que produzia esses efeitos, né, de desenvolvimento humano, de aprimoramento pessoal que eu buscava. Então, assim, bom, entrando mais nesse tópico, né? Eu sinto que todos esses elementos têm uma meta no final, que é justamente o desenvolvimento de uma habilidade, uma aptidão humana, que é a hiperconsciência. Esse processo, claro, é paulatino, né? Do tipo, tem um livro do De Rose que é o Quando é Preciso Ser Forte. E ali o De Rose descreve algumas experiências dele que você lê aquilo, você fala, cara, isso é muito fabuloso. Né? Experiências assim de estados expandidos de consciência, e fala, cara, isso é muito genial. E aí a gente tem a expectativa de que você vai praticar e pumba, você vai chegar lá. E a sensação que eu tenho hoje é que você vai pondo um pezinho na frente do outro. E você vai se pegando cada vez menos suscetível às emocionalidades, cada vez mais com a consciência mais clara, o pensamento mais focado. Pouco a pouco, intuições começam a aparecer, e aí começam a surgir aquelas pequenas vivências, mas é como se a diferença do seu estado hoje para o de ontem fosse tão pequenininha, que hoje você está vivenciando um estado de performance tão transcendente com relação a quem você era antes daquilo tudo, que você não reconhece. E é muito comum os alunos falarem assim, eu não estou praticando o método de Rose, estou achando que não funciona. Estou achando que eu vou fazer crossfit, vou fazer outra coisa. Eu falo assim, cara, assim, me conta aí, como é que você era 3 meses atrás? Porque você me falou que costumava ter crises de ciúme, sabe assim? É mesmo, não tive mais crises de ciúme. Sabe, e aí você elencando esses elementos, você começa a ver, cara, é muito transformador. Mas a transformação, ela é pouquinha, ela é passo a passo, ela é diária, ela é progressiva. É uma evolução gradual e efetiva. Então, dia após dia, você vai sentindo um pouquinho mais, que é uma forma mais segura também de você evoluir, porque ela é consistente. Tá aí a palavra, consistência. Porque é uma coisa que te dá um resultado a longo prazo e efetivo. E, óbvio, depende também da tua dedicação e da tua consistência nas aulas, de fazer as práticas com regularidade, né? Muita gente pergunta para mim, mas eu não tenho tempo, uma vez por semana só é o que eu consigo me dedicar para isso. É melhor do que nada, né? Você sai do zero, você faz uma vez por semana, ótimo. Quando eu dou alguma técnica para algum aluno personalizado meu, eu falo assim, olha, você tem que treinar isso aqui todos os dias. Não, eu não vou treinar. Aí chega na próxima aula, eu treinei, viu, professor? E, nossa, melhora muito de uma aula para outra quando a pessoa treina. Melhora muito, muito. É aquela necessidade de se autoconhecer, que você vai ter que observar isso 24 horas no seu dia, tudo que você faz. Porque nossas técnicas, os nossos treinamentos, eles atuam em tudo que você faz. Na forma como que você vai se relacionar com as pessoas, na maneira como você respira. Você está aqui conversando, fazendo uma live, como é que você está respirando, né? Então, é isso. Vernon, como você está respirando agora? Pois é, já peguei para mim a dica aqui, já fiz uma respiração profunda. Porque o simples fato de você ficar mais atento, ficar mais consciente com tudo que você faz na sua vida, te gera essa percepção em tudo. E tudo muda. Não tem como ser igual quando você tem uma expansão de consciência. Mesmo que seja pequenininha no começo, porque você está começando. Uma expansão de consciência bem pequenininha. Já ficou diferente. Você já começa a observar a sua respiração, minha respiração. Aí você vou observar meus pensamentos. Esse pensamento não é legal, vou tentar não ter mais. Você começa a prestar atenção nas pessoas. Eu acho que eu não quero mais me relacionar com essas pessoas, não estão me fazendo bem por alguma coisa. Não quero mais assistir esse tipo de coisa na TV, isso aqui não me faz bem. E você começa a ter consciência, e com isso é uma enxurrada de coisas que vai mudando dia após dia. E aos poucos você vai se tornando mais intuitivo e vai ouvindo mais a sua intuição. E aos poucos, com essa consciência expandida, a sua intuição se torna cada vez mais linear. E com isso, sua criatividade muito aflorada. Ou seja,
você entra num estado de flow. O que é estado de flow? Que eu acabei de entrar agora falando com vocês. E que é isso que vocês vão ver no webinar do Vernon, que vai ter no dia 23. Vernon, fala mais sobre o estado de flow para a galera. Vamos falar. Eu queria só ler alguns comentários aqui que o pessoal colocou. A Marcela disse que intuição chega a ser tabu. Cara, eu acho que é verdade, assim, aquela coisa, vou seguir minha intuição. As pessoas falam, não, você tá louco, não faça isso. Sobre isso, eu diria o seguinte, quando nós vamos propor que você treine, desenvolva, utilize a sua intuição, eu não estou propondo que você guarde, arquive ou ignore a sua razão. Não é isso. É usar bem os veículos. E a intuição, ela é muito boa para saber. Quando você tem uma intuição, você sabe. Uau, já sei, vou fazer tal coisa. E aí você puxa para o racional para criticar, analisar, avaliar, julgar. Para dizer assim, será que dá para fazer? Porque imagina, você tem uma intuição, já sei, vou me mudar para a praia, vou vender água de coco na praia. Tá, e os filhos, e o marido, e a família, e a profissão, e a grana? Assim, essas são perguntas cabíveis que devem ser feitas. Questionar a sua intuição é válido, eu acredito que é válido. O problema é que a gente usa mal, né, essas estruturas. O mental, ele serve para questionar, analisar, avaliar. O intuicional, ele serve para saber. E o emocional, ele serve para motivar. Se você pegar essa estrutura dos 3 veículos, você vai estar muito bem alinhado nos seus objetivos. Agora, normalmente, a gente não faz assim, né? Normalmente, a consciência fica totalmente no emocional. E aí você tenta saber, analisar e motivar no emocional. Aí não dá. Que é aquela Dá coisa, tudo errado. eu queria ir pra praia vender água de coco, mas não posso porque eu tenho 3 filhos, e agora minha família, e agora o trabalho, e a grana não vai dar. E a gente fica rodando em círculos, né? Então, assim, a intuição é um tabu, talvez, como a Marcela falou. A intuição, ela talvez seja algo questionável, merecedor de questionamento, mas eu ainda diria que é algo muito mais subutilizado do que algo a ser, né, deixado de lado. Que o pessoal faz elogios. A Day colocou assim, devemos confiar na intuição à medida que a autoconfiança e o autoconhecimento permitam ao indivíduo separar a intuição dos seus medos e desejos. Essa frase é muito boa, Eu gosto muito da Adelaide quando ela diz ali o seguinte, o indivíduo deve saber separar a sua intuição dos seus medos e desejos, porque assim, à medida em que a gente começa a treinar a intuição, a gente pode confundir aquilo que é um medo, aquilo que é um receio, aquilo que é uma emocionalidade, daquilo que é uma intuição. E aí, para mim, é muito simples saber diferenciar uma coisa da outra. A intuição, ela está acima da mente. Se ela está acima da mente, está acima das emoções. Quando você tem uma intuição, ela se apresenta para nós como aquele momento, já sei. E aí, o que você experimenta com aquela informação penetrando o seu campo de consciência é uma certeza, é uma paz, é uma certa estabilidade. Então, para mim, a intuição, ela penetra o nosso campo de consciência limpa de julgamentos, de preconceitos, limpa de emoção. Não tem receio, não tem medo, não tem excitação na intuição. A intuição vem limpa. E aí, quando ela penetra o campo de consciência, a gente começa a analisar e começa a se envolver emocionalmente com aquela informação. Mas se tem emocionalidades misturadas ali, é bem provável que a consciência ainda esteja no emocional e você não intuiu nada, você só está emergindo ali os próprios medos, os próprios receios. A Adê escreveu assim, medos e desejos são questões que permeiam o ser humano, muitas vezes afastando ele do que é de verdade. Mas, de novo, aí é aquela coisa, eu sinto que a gente usa mal nossos veículos de consciência. A emoção, ela tem um motivo de ser, senão nós não teríamos, né? Senão nós seríamos máquinas, nós seríamos robôs, assim. Então, existe um uso adequado, um uso ideal das nossas emoções. Eu quero me emocionar. Eu quero encontrar com a Denise e me apaixonar por ela. Eu quero encontrar com os meus amigos e me divertir.
Mas eu quero usar bem, eu quero usar positivamente as minhas emoções. Emoções, pensamentos e intuições são ferramentas da consciência. Você pode pegar um martelo e pregar o prego e você tem um lindo quadro na sua parede. Você pode pegar o martelo e dar com ele na sua testa. O martelo, coitadinho, ele não tem culpa de nada. É a consciência que, se utilizando da ferramenta da forma errada, que machucou a sua testa, né? Não é um martelo, pobrezinho. Mas aí, assim, a Adelaide fala, medos e desejos são questões que permeiam a todos, nos afastando do que nos é verdadeiro. Então, sim, a intuição ela é mais verdadeira, ela é mais pura, ela é mais direta, ela é mais imediata. Mas eu não quero neutralizar minhas emoções, eu não quero apagar meus pensamentos, eu quero manter o meu senso crítico, eu quero manter minha capacidade de me emocionar, né? E a Eunice Vercosa colocou assim: minha performance como pessoa e atleta depois que comecei a praticar o método de Rose mudou muito e para melhor. O Thiago Flores colocou: a natureza não dá saltos. E a Eunice colocou: quando eu paro de praticar, eu consigo ver o quanto importante é a prática diária. É verdade, viu? Cara, isso é um pouco aquela coisa assim, você tava namorando com aquela pessoa e você começa a reclamar, ah, essa pessoa não é tão legal, essa pessoa não me faz feliz, aí você termina o namoro, separa, e aí você começa, ai, que saudades daquela pessoa, aquela pessoa me fazia tão bem. É um pouco isso, assim, nós só reconhecemos e valorizamos algo quando nós não temos, né? E aí você está praticando o nosso método direitinho todos os dias, exercitando aqueles conceitos todos, e aí por qualquer motivo você fica uma semana, um mês sem praticar nada. Cara, eu me sinto doente. De verdade, assim, meu tubo digestivo fica preso, minha mente fica bagunçada e confusa. Então, é quase como se tivesse dois Vernons, né? O Vernon que pratica direitinho, que tem um nível de performance, e um Vernon comum, né? Um Vernon banal, que seria o Vernon normal, né? E eu só reconheço que está faltando a prática quando esses sintomas começam a aparecer. Falo, nossa, eu estou me sentindo esquisito, o que foi? Ah, já sei, não fiz meu treinamento. Putz, não fiz nem hoje nem ontem. Caramba, acho que eu vou lá, fecha a porta, entra para praticar, faz uma aula, né? Falando em performance, melhorar, vamos voltar para aquele assunto para você explicar o que é o tal do estado de flow, que a gente vai ter o webinar dia 23 e o link está na bio para o pessoal se inscrever e é gratuito. Conta aí, Vevé. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, o seguinte. O que eu acho mais legal desses encontros é quando as pessoas participam e trazem as suas dúvidas e colocam ali as suas impressões e a gente faz comentários específicos em cima daquilo que foi, né, trazido. Por exemplo, vou montar um roteiro de uma palestra para falar de flow. Aí fica lá o cara falando bababá, bababá. Cara, eu não vejo tanto valor mais nisso. Eu gosto muito desse nosso diálogo, né? Então, assim, podemos falar sobre flow, vamos falar sobre flow no webinário, mas a sua participação, a sua contribuição é muito mais legal, torna o encontro muito mais rico, muito mais divertido e muito mais particularizado, né? Porque aí a gente consegue conversar em cima daquilo que você sente que precisa mais, né? Mas teremos o nosso webinário de flow. Eu estou até me pesquisando um pouco mais sobre o assunto para a gente ter bastante conteúdo para falar. Existe um autor que se chama Mihaly, que eu acho que foi ele quem popularizou esse conceito de flow, né? Ah, Juju tá com saudades, eu tô com saudades, apareça, Juju. Enfim, o Mihaly falou do lance do flow e ele faz um gráfico com relação ao nível de desafio de uma tarefa. Então, uma tarefa pode ser banal, você faz todos os dias, pode ser de um grau intermediário, pode ser muito difícil para você. E ele fala sobre o seu nível de aptidão, né, para fazer aquela tarefa. E ele coloca no meio do gráfico. Se a Aninha Maquiat estiver aqui, ela já ia desenhar no bloquinho dela, no caderninho dela, o nosso gráfico, né? Que eu sou super visual, assim. Mas ele põe no meio do gráfico o estado de flow como sendo, assim, aquela tarefa que encontra com perfeição o seu grau de aptidão, de habilidade para desempenhar aquilo. Então, por exemplo, se eu tivesse que fazer uma live, e eu nunca fiz live na vida, eu ia estar todo estressado, ai meu Deus, que eu puxei, a Mel não entrou, e agora a Adelaide caiu, sabe? Eu ia ficar todo atrapalhado com isso. O grau de desafio está maior do que a minha aptidão para cumprir aquela tarefa. Agora, se eu faço live todo dia,
Ah, vou fazer mais uma live. Tanto faz. Do tipo, você nem, assim, você faz aquilo até meio automaticamente, né? E ele diz que o estado de flow, na verdade, até a Thaís falou assim, pô, entrei num flow aqui, comecei a falar. É isso, assim. É quando você tem aptidão para fazer aquilo, o seu engajamento é muito verdadeiro, muito, né? Ele dá o match perfeito com o nível de desafio que você enfrenta. Daí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? De você achar onde é que está esse hotspot, né? Onde é que está esse lugar mágico ali onde você entra e se desempenha numa tarefa e se propõe um desafio que encontra ali, né, a sua aptidão e aí as coisas fluem. Mas uma dica sobre o flow é a sensação de anulação do tempo. A gente está aqui conversando, eu olho no relógio, já são 11 horas. Eu falo assim, nossa, passou uma hora. Onde é que foi o tempo, né? Uma hora aqui, a gente conversando, foi-se embora o tempo, eu nem vi passar. A gente estava tão engajado, tão gostoso conversando e tal, descontraídamente, e você perde noção do tempo. E esse é um indicativo muito legal da sensação de flow, né? De que foi gostoso, que passou rápido, que você poderia ficar mais tempo ali se pudesse. E normalmente isso acontece quando você tem prazer, quando é uma coisa que você domina o assunto, algo que você tem muita paixão, prazer para falar sobre aquilo. E isso flui de uma forma assim, tipo, pô, é isso. Mas como isso pode ser treinado, né, velho? Você pode desenvolver, porque muitas vezes você precisa falar sobre um determinado assunto numa palestra, no seu trabalho, ou fazer uma live, como a gente está fazendo, e ensinar determinado assunto que você domina. E você pode ajudar muita gente com as coisas que você sabe. Como você ativar esse mecanismo para você atuar de uma forma boa na sua vida, no seu trabalho, para você ter isso quando você quiser, né? Não, isso é genial, cara. Assim, você falou uma coisa que me atrai muito o olhar, que é essa coisa do prazer, de fazer com bem-estar, sabe? Com alegria, com descontração. Isso me atrai muito. E eu acho que, às vezes, a gente tá tão acostumado àquela vida comum, né? Do tipo de você acorda de manhã, come, vai trabalhar e faz as coisas e tal. A gente entra num automatismo. E quando você se dispõe a uma coisa nova, a primeira reação, ela é de recusa, né? Você, ai meu Deus, live? Nossa, nunca fiz live antes. E aí? E se der errado, né? E a gente já começa com essas coisas todas. Mas à medida em que você vai se desafiando, né? Como eu falei antes do nosso método, você vai colocando um pé na frente do outro, vai progressivamente se desafiando cada vez mais, parece que a coisa começa a fluir. E quando você menos espera, você está ali, né? Fluindo num estado de consciência legal. E o Aventuras Resumidas colocou assim: assistindo a live de vocês, eu atingi o estado de flow, com certeza, mas só ouvindo fica fácil. Figura. Genial. Missão cumprida, então, né? Do tipo, ó, tem essa live aqui, você quer entrar em estado de flow, assiste esse bate-papo e pronto. Bom, você falou em match, em dar match com as coisas, né? Então eu queria explicar que a gente fez essa semaninha de lives e a primeira, todas estão salvas no nosso IGTV e vão pro canal do YouTube também, do Insta @TheRoseMethod, que é o The Rose Method Brasil, canal no YouTube, tá, gente? Sigam lá The Rose Method Brasil no YouTube. E vão estar no meu também, Thaís Barbeiro Shine, que eu tô com a série Criatividade e Gestão do Tempo lá, que é com o Verbo. Então, se você for assistir as lives dessa semana, você vai ver que a gente falou sobre estratégias para lidar com a ansiedade. A gente falou sobre criatividade e intuição, que é essa de hoje, e criatividade e gestão do tempo. 3 assuntos. E a gente vai ter o webinário sobre o estado de flow. 4 assuntos. O que esses 4 assuntos têm em comum, Vevé? Queria que agora você desse o match nesses 4 assuntos para a gente entender o porquê que esses temas foram escolhidos ao longo dessa semana. Thaís, agora você me colocou numa sinuca, que eu não sei qual era o tópico que você queria que eu dissesse. Mas, assim, uma das coisas sobre a criatividade e gestão do tempo. Por que a gente vai falar sobre isso tudo? Eu ia falar sobre isso. Então estamos bem, então estamos certo, tá bom. Sua intuição captou o que eu tinha pensado. O que eu ia dizer é que eu e a Thaís, nós gravamos um curso sobre gestão do tempo de forma criativa. Nós filmamos esse curso lá no WeWork, aqui da região de Sumaré.
Foi um processo muito legal, muito divertido, muito desafiador, né? Porque gravação envolve lá toda uma série de outros elementos para mim. Foi E antes da nós saímos. pandemia, tá, gente? Por isso que a gente tá tudo sem máscara. Foi muito É, antes da pandemia. Faz tempo que isso aí tá, ó, pronto. pois é, o material está pronto lá e a gente está super feliz de agora estar disponibilizando esse conteúdo com vocês. É um material bem interessante para falar de organização pessoal, gestão do tempo, porque o objetivo por trás é que você tenha a mente limpa, a mente clara. Sabe aquela imagem de um lago que tem a superfície tão limpa, tão lisa, que parece um espelho d'água? Meu desejo, o desejo do meu coração é que você experimente esse estado de mente limpa como água, em que você consegue reagir da forma ideal e adequada a qualquer desafio que se apresente para você. Eu faço uma imagem a respeito disso, que é o seguinte: imagine um lago, superfície limpa, imperturbada. Você pega uma pedrinha desse tamaninho e você joga na água. A água reage da forma ideal e apropriada. Ela acomoda aquela perturbação e volta para o estado homeostático inicial. Se você pegar um rochedo imenso e tacar na água, a água vai fazer exatamente a mesma coisa. Ela vai acomodar o rochedo, vai ondular um pouco mais, porque o estímulo foi maior, e vai retomar o estado original de limpeza, de claridade. A água não olha para uma pedra pequena e fica confusa. Oh, meu Deus, será que é uma pedra pequena ou será que é uma pedra grande? A água, ela não olha para uma pedra grande e diz: caramba, que pedra grande! Meu Deus, está vindo uma pedra grande aí. Ela simplesmente se acomoda. Eu gosto muito do Bruce Lee. O Bruce Lee, além de artista marcial, também era filósofo, escreveu vários livros. E ele fala isso sobre ter a mente como água. Seja como água. Tem uma entrevista genial dele no YouTube, depois digita lá, Bruce Lee, mente como água. Cara, é isso, assim, de Be você water, my reagir como friend, água. ele fala. Be water, my friend, é isso aí. E o que eu quero, o que eu mais quero com esses conteúdos todos, é que mesmo numa situação grave, dramática, como é essa que a gente está vivendo hoje, da pandemia, que você consiga minimamente, sabe, ter essa leveza assim para lidar com as coisas, porque, cara, ok, essa é a realidade que vivemos hoje. Vamos, né, nos acomodar e nos ajustar a ela. Claro, obviamente, né, na medida do possível, tentando, né, vai se vacinar logo, quem pode se vacinar, toma os cuidados todos, quem precisa, né, estar mais na rua e tal. Mas, assim, cara, é uma questão também de adaptação, né? Eu falei no início, acho que não ficou gravado nessa porque caiu a outra live, né? Que crise é um momento em que as coisas mudam. E se você é bom de mudança, como essa imagem da água, né? Você se adapta facilmente às crises, né? Sim. É isso, gente. Muito obrigada, Vernon. Que pena que a AD e a Mel não conseguiram ficar até o final com a gente. Aliás, a Mel fez a primeira parte da live que não ficou gravada, daí caiu a live, derrubou tudo, daí entrou a AD com a gente, daí a AD saiu para poder liberar para a Mel, porque a gente achou que o bug do Instagram era com 4 pessoas, aí não rolou da AD nem voltar, a gente não conseguiu puxar a Mel. Mas bugs da tecnologia atual e o momento é adaptação, né? A gente se adaptou, ficou eu e o Vernon aqui até o final batendo papo e a Dei e a Mel ficaram aqui assistindo e conversando com a gente no chat. Tá, eu acho que a gente tem que marcar uma nova live com a Mel e com a AD pra gente... Porque eu fiquei com vontade de ouvir um pouco mais o que elas tinham de conteúdo, cara. Poxa vida! Vamos marcar. Vamos marcar, demorou. Bom, seguinte, tem o webinar semana que vem. Se tiverem mais lives, a gente vai avisando vocês, a gente vai fazer essa programação. Mas a princípio é isso, o webinar na sexta, dia 23, aguardamos vocês. Quem participar do webinar vai ser avisado do lançamento do nosso curso online de criatividade e gestão do tempo, que está gravado, que foi incrível, uma gravação num cenário lindo, super criativo, por sinal, e com um conteúdo muito, muito potente do Vernon. Olha, eu assisti esse curso 2 vezes, porque eu falei, cara, que curso bom. Aquele curso que é cabeçudo para você parar para pensar, mas ele foi feito num formato meio de entretenimento, tipo Netflix, que você senta comendo uma pipoca assim com o pessoal e fica assistindo.
É isso, gente. Já já vocês vão saber, mas participem do webinar que o link está na bio e aí vocês recebem a informação quando for lançado. Vai ser lançado no finalzinho desse mês de abril. É isso, gente. Um beijo, muito obrigada pela presença de todos. Se você está assistindo no canal do YouTube, aproveita para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e assinar o sininho. Beijo, gente. Tchau, tchau.